Olá, pessoal. Hoje estou de volta aqui para a gente comentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No nosso último vídeo, a gente tinha colocado duas alternativas que o governo poderia optar para fazer a revisão das metas de superávit primário. A opção do governo foi por revisar as metas, principalmente a meta de 2025, para algo mais próximo de zero. Na nossa visão, essa revisão, ao invés de manter a meta em 0,5, como estava originalmente prevista para 2025, estava previsto na LDO de 2024, essa opção de trazer a meta mais para próximo de zero traria questionamentos sobre o que o governo vem falando da possibilidade de alcançar a meta zero em 2024. O que o governo fez foi revisar a meta indicativa de um superávit de 0,5 em 2025 para uma meta mandatória de zero em 2025 e revisar a meta de 2026 de um superávit primário de 1 para um superávit primário de 0,25. Além da questão da dinâmica de melhora do resultado primário, assim, se o governo está vendo zero para 2025, é porque ele está vendo uma melhora em relação a 2024 que seja significativa. Se o governo estivesse vendo efetivamente zero em 2024, ele não estaria vendo nenhuma melhora ao fixar zero em 2025. Tem um outro aspecto. Em março do ano passado, quando o governo apresentou as linhas gerais do que seria o arcabouço fiscal, o governo apresentou uma trajetória de metas de um déficit em 0,5% do PIB em 2023, um déficit zero em 2024, 0,5% de superávit em 2025 e 1% de superávit em 2026, como eu tinha falado. Dessas quatro metas que foram apresentadas em março de 2023, um ano atrás, mais ou menos, o governo já revisou três delas. Revisou 2023, logo depois do anúncio de 0,5 de déficit para 1, acabou entregando um déficit bem maior, e ontem revisou as metas pré-estabelecidas para 2025 e 2026. Ou seja, de um pacote de 4 metas anunciadas um ano atrás, o governo já revisou 3. Isso nos diz que o ceticismo em relação ao que o governo vem falando da possibilidade de alcance do déficit zero em 2024 tem alguma razão de ser. Mas o desafio que o governo tinha nessa LDO de 2025 não era trivial de ser resolvido. O governo estava, por um lado, reconhecendo que a estratégia de ajuste fiscal exclusivamente pelo lado da receita estava se esgotando. Isso foi reconhecido em entrevista dos ministros da equipe econômica, que está ficando cada vez mais difícil obter mais arrecadação ou aprovar medidas que aumentassem a receita. E, por outro lado, por força da combinação da Emenda Constitucional 109 de 2021 e da Lei Complementar 200 de 2023, que é o arcabouço fiscal, o governo tinha que também mostrar que era capaz de estabilizar a dívida pública com a trajetória de metas apresentadas num horizonte de 4 anos. Em síntese, qual era o desafio? Reconhecer que estava mais difícil alcançar resultados primários maiores, dado que a estratégia nunca foi ajustar pelo lado da despesa, e sim pelo lado da receita. Estando mais difícil conseguir as receitas, ficava mais difícil conseguir resultados melhores. Com isso, o governo precisava ter metas de resultado primário menores e, ao mesmo tempo, mostrar que era capaz de estabilizar a dívida num horizonte de 4 anos. O governo apresentou, então, uma trajetória de metas com uma melhora de 0,25 pontos percentuais a cada ano até 2027. De 2027 para 2028, a melhora passa para 0,05%. Isso para, de alguma maneira, ajudar nesse processo de mostrar uma estabilização da dívida no horizonte de 4 anos. Mas o principal fator que ajudou o governo a mostrar essa estabilização da dívida em 4 anos foi o desenho de um cenário macroeconômico que, do nosso ponto de vista, é bastante improvável de acontecer, né?
um cenário onde o PIB cresce, em média, em 4 anos, 2,6% do PIB, que é um crescimento superior às estimativas mais otimistas de PIB potencial, com uma taxa de juros bastante baixa e inflação na meta. Então é difícil a gente imaginar a configuração de um cenário macroeconômico onde o PIB cresce mais que o potencial, a taxa de juros está num patamar baixo e a inflação está na meta. E a gente nem precisa entrar na comparação deste cenário com o cenário de mercado, que tem, por exemplo, uma taxa Selic 1,5 ponto acima da Selic que o governo prevê para 2028, com uma inflação acima do centro da meta. Então, foi preciso recorrer a um desenho de um cenário macroeconômico mais favorável para conseguir gerar essa estabilização da dívida com números de meta de primário menor. Além desses temas, essa LDO trouxe algumas informações novas importantes sobre qual o volume que o governo tem de pagamento de precatórios fora da meta de resultado primário. Lembrando, em dezembro do ano passado, o STF decidiu que era necessário pagar aqueles precatórios que estavam limitados a um subteto pela PEC dos precatórios e definiu que até 2027 esses precatórios poderiam ser pagos fora do limite de despesa e fora da meta de resultado. A sinalização é 0,32% do PIB de precatórios pagos fora da meta em 2025 e 0,36% do PIB de precatórios pago fora da meta em 2026. Se nós somamos essa possibilidade de pagamento fora da meta com aquele limite inferior de resultado primário que é concebido no próprio arcabouço fiscal, que é aquele limite em relação à meta, né, a banda de 0,25 pontos percentuais do PIB, isso quer dizer que, por exemplo, para 2025 nós temos uma meta de 0, mas tem uma banda que permite que eu entregue um déficit de 0,25% do PIB e ainda tem 0,32% do PIB de precatórios que são pagos fora da meta. Em suma, se o governo entrega um déficit de 0,57% do PIB em 2025, a meta de déficit zero estaria cumprida. Essa sinalização é uma sinalização de que, da maneira como se conjugam as regras fiscais com as decisões do STF, a gente tem uma institucionalidade fiscal bastante leniente com resultados fiscais fracos. Então, o que a gente vê na LDO, e essa é uma característica bem marcante da LDO, é essa necessidade de juntar todos os aspectos da política fiscal numa peça só. Nós temos as peças que foram apresentadas ontem, já eram conhecidas pelo mercado. Uma dificuldade de adotar novas medidas de aumento de arrecadação, aprovar novas medidas de arrecadação e com isso conseguir um conjunto de resultados fiscais melhores, ou seja, dada essa dificuldade, era necessário uma revisão para baixo das metas. Também era conhecida a peça da dificuldade de gerar uma estabilização de dívida em 4 anos. Também era conhecida a peça de que os novos precatórios que fossem inscritos para ser pagos nos orçamentos de 2025 e 2026 seriam pagos fora da meta. E um outro aspecto que é sabido e não foi incorporado na LDO é o incremento no limite de gastos de 15,7 bi, que teve a sua primeira fase aprovada semana passada na Câmara, ou seja, tem aí mais 15,7 bi que precisam ser incorporados na trajetória de despesa que foi apresentada ontem. Todas essas peças eram conhecidas. O que acontece na LDO é que todas essas peças precisam se juntar para formar um cenário fiscal. E quando a gente juntou ontem todas as peças desse quebra-cabeça, a figura que se formou nesse quebra-cabeça não era uma figura agradável. Se a gente entende que essa figura foi apresentada num cenário internacional que estava bastante turbulento por conta
dos eventos do final de semana, a gente entende por que a reação do mercado não foi boa desde o anúncio dessas medidas. Era essa a minha análise pessoal. Obrigado por nos assistir.